Olá, a ideia para hoje é um ponto feito com transportador. Ele é simples de fazer, sempre na mesma agulha, mas o efeito visual que ele dá é de um zigue-zague. Pode ser feito em qualquer tipo de máquina usando o transportador. Então é simples, fácil, rápido, bonito e vamos a ele. Aqui eu vou começar com o transportador de 3, mas pode ser usado o transportador de 2, transportador de 4 ou transportadores maiores. Então, se eu uso o transportador de 3, é sempre com esse que eu vou fazer. Transportei 3 agulhas para o lado, uma delas sobrepôs. Essa agulha sempre vai receber pontos, sobrepontos sobre ela. Aqui deu um furinho, conto 3, pego mais 3. Sobreponho para ela. Veja que eu estou levando para a esquerda. Deixo 3, pego mais 3, sobreponho uma. Então, essa foi sobreposta, essa foi sobreposta, essa aqui também. Sempre essas agulhas vão ser as que recebem pontos. Aqui, vou indo para a esquerda também fazendo pontos. Ah, um detalhe, esse pode ser uma continuação na horizontal e na vertical, ou somente 1, ou 2, ou 3 na vertical, certo? Esse ponto ocupa 6 agulhas para ser realizado. Uma delas fica vaga, 2 com ponto normal e uma com ponto sobreposto. 2 carreiras. Novamente, levo para a esquerda, pegando naquela agulha que tem o furinho e levando para a esquerda. O ponto sobreposto vai na agulha que recebeu o ponto antes. Para um acompanhamento de trança, esse é um ponto muito bonito. Fazer um apenas ou 2 no lado da trança, de um lado e do outro da trança, fica muito bonito. Veja, estou usando sempre as mesmas agulhas para serem trabalhadas, mas o efeito que ela vai dar é bem diferente. Aqui eu já fiz 4 vezes, sempre virando para a esquerda. Agora eu vou inverter, vou para a direita com o transporte. Como eu faço? A agulha que vai receber pontos é sempre a mesma. Então, essa eu deixo para cima, coloco o transportador do outro lado e venho. Faço 4 vezes o furinho para um lado, 4 vezes o transporte para o outro. Já dá para notar um zigue-zague aqui, mas ele é feito apenas com o lado do transporte que muda.
4 vezes virando para a direita. Agora coloco na mesma agulha que tem o furinho, só que eu transporto para a esquerda. Mais 4 furinhos, e assim eu vou fazendo ele formar um zigue-zague. Aqui eu fiz 4 furinhos, poderia ser a quantia que quisesse, 10 furinhos, 50 furinhos, só que conforme a quantia, o zigue-zague vai ficando mais espichado. Agora esse mesmo trabalho sendo feito com transportador de 6. Se eu fosse usar o de 4, seria o mesmo processo, mas eu vou usar um transportador grande para deixar um ponto mais graúdo. Começo já na esquerda, deixo 2 agulhas, uma para costura e a outra vai receber pontos. Trago as 6 para cima, transporto, uma sobrepõe, o furinho ficou aqui, a agulha sobreposta aqui. A partir do furinho, coloco o transportador só para medir. A última agulha do transporte aqui vai receber pontos. O furinho está aqui, coloco o transportador para medir, venho com o transportador nas outras 6 e transporto. E quando cai ponto, é só juntar. Tem gente que diz que, para mim, as coisas são tão fáceis que não cai nem ponto. Cai sim. O problema é o que fazer com o ponto. Se caiu, é juntar. Se tem peso na máquina, é só tirar. Aqui o ponto correu mais para baixo, pego ele lá embaixo e refaço as carreiras que foram desmanchadas. Uma a uma, as agulhas precisam ser trabalhadas manualmente com paciência. Aqui eu tenho 3 carreiras desmanchadas. Começo pela mais de baixo. E assim eu consertei o problema do ponto que caiu. 2 carreiras. Transportador de 6 novamente. Já tenho o furinho feito na carreira de baixo. Então é só colocar o transportador nessa agulha do furinho e levar primeiro para a esquerda, quantas vezes eu quiser, formando furinhos. E depois, no mesmo furinho, só que levando para a direita. A agulha que recebeu o ponto é sempre a mesma. E o furinho é sempre no mesmo lugar. Só que o efeito dá em função da troca de posição. Se não quer se perder aqui para contar, dá para contar no contador de carreiras quantas vezes eu fiz o furinho.
E aqui o primeiro ponto que nós fizemos com um transportador de 3. Ele deita para um lado, depois deita para o outro. Muito bonito, muito delicado, pequenininho. A altura desses furinhos vai dar a dimensão do ponto, a dimensão do zigue-zague. Aqui nós fizemos já um bem maior, com 10 furinhos sempre para um lado, depois 10 furinhos para o outro, e daí vira novamente. E com o transportador de 6. Fica um desenho mais graúdo, diferente desse de baixo, mas o processo é o mesmo. E aqui em cima, acompanhando a trança. Primeiramente, eu fiz furinhos nesse lado da trança, com transportador de 4, deixando uma agulha apenas de distância entre a trança, para não repuxar muito, porque com tranças repuxa a agulha, e depois mais esse transportado também repuxa um pouquinho. Fiz 4 vezes para um lado, 4 vezes para o outro. Ele dá um efeito zigue-zague um pouquinho menor do que esses de baixo, porque a trança também segura. Mas o efeito dele é muito bonito. São variações de um ponto simples que pode ser feito em qualquer tipo de máquina. Mesmo sem grande experiência, com tricô, a máquina você consegue fazer desenhos assim. Toda a peça, lateral um ao outro na horizontal, ou apenas acompanhando trança, como aqui. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!